Vamos então continuar os nossos estudos. Nós estamos na questão 323, ensinamentos. Na questão 302. Como compreender a afirmativa de Jesus aos judeus? Abre aspas. Sois deuses? Fecha aspas. Aí vamos lembrar que quando Jesus coloca isso, nós vamos ver isso em João, capítulo 10, versículo de 34 a 35. Jesus pergunta, o que lês? Né? Como lês? Então Jesus está aqui se referindo ao Salmo 88, versículo 6. Vós sois deuses. E nós vamos ver que numa outra passagem ele também coloca, vós sois deuses, como está no Salmo 86, podeis fazer tudo o que eu faço e ainda mais. Então vamos ver aqui a colocação de Emmanuel. Em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador. Deus está em cada célula do nosso corpo, do nosso perispírito, é o nosso Criador e nós somos a criatura. Então, em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com o qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. Então, como nós somos a criatura, o Criador é o Criador de tudo, nós somos co-criadores menores, mas somos co-criadores. Nós materializamos aquilo que pensamos, aquilo que sentimos. Então nós vamos ver que os prepostos de Jesus, aqueles que trabalharam, os prepostos do Cristo planetário, porque Jesus é a identidade que o Cristo planetário recebeu ao encarnar na Terra, e como ele teve um adensamento, ele teve que densificar as suas energias para poder encarnar, muito, né, das suas, digamos assim, da sua luz, ele teve que sublimar, ele teve que densificar. Então ele está aqui de uma forma mais densificada, para poder caber, e mal cabia numa encarnação, num corpo tão primitivo, num planeta tão primitivo. Então o Cristo planetário, que é o governador do nosso orbe, né, da Terra, ele com os seus prepostos que o ajudaram a construir, a montar e a elaborar a Terra como ela é, eles são co-criadores maiores. Então eles trabalharam na criação ali com as energias do fluido cósmico universal, a partir da criação de Deus. E nós trabalhamos com o fluido cósmico universal também, mas somos co-criadores menores, porque somos ainda crianças, porque somos infantis, porque estamos no segundo degrau do nosso estágio de evolução. Então por isso que ele diz, em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador. Nós temos a partícula de Deus, né? A luz de Deus, a energia de Deus em cada célula do corpo físico e do nosso perispírito, com o qual pode a criatura, né? Com essa energia, com essa partícula de Deus que existe em cada um de nós, que somos a criatura, ele é o Criador, pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. Nós criamos também. O espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos. Nós não temos noção, né, das possibilidades que nós temos, tanto na criação como infelizmente na destruição. E nós estamos sentindo na pele o que nós estamos destruindo o planeta. Nós estamos sentindo na pele o que nós criamos com o capitalismo selvagem de desigualdade no nosso planeta. Nós estamos sentindo na pele voltar tudo aquilo que nós emanamos, que nós criamos. Somos co-criadores menores, somos co-criadores menores. Mas com a nossa ignorância, com a ilusão na qual nós vivemos, só o fato de sermos co-criadores já está criando muita confusão
e muito problema, mesmo a gente não tendo noção da nossa energia, da nossa força. Por isso que ele coloca aqui, o espírito encarnado ainda não ponderou, não pensou a respeito, não analisou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos. Dons sagrados, tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. Porque nós usamos a nossa energia muito mais para destruir do que para construir, infelizmente. E quando construímos, a gente não participa ali da natureza com N maiúsculo das leis de Deus. Não, nós construímos ao nosso bel prazer e para o nosso interesse, mesmo que aquela nossa construção faça mal para o planeta, destrua a vegetação, destrua o ar, mate os animais. Não importa, o que importa é o nosso interesse imediatista. Entretanto, os poucos que sabem crescer na sua divindade, aqueles que estão aprendendo, se elevando, né, os espíritos mais elevados, então os poucos, e são poucos mesmo os espíritos elevados, os poucos que sabem crescer na sua divindade, pela exemplificação e pelo ensinamento, são cognominados na Terra de santos e heróis. Então, aqueles que são elevados, aqueles que têm uma espiritualidade maior, são chamados na Terra de santos ou de heróis, por afirmarem a sua condição espiritual. Ou seja, por entenderem a ilusão do mundo e abdicarem das coisas da matéria, afirmarem que são espíritos, né, que não são matéria. As pessoas acham, na grande maioria das pessoas, que nós somos uma matéria e que abrigamos um espírito. Não, em hipótese alguma. Nós somos espíritos e que estamos momentaneamente, transitoriamente revestidos, né, utilizando a matéria como roupa, né, como uma forma de nós aprendermos e estudarmos aqui na Terra. Então, por isso que ele diz aqui, por afirmarem a sua condição espiritual, sendo justo que todas as criaturas procurem alcançar esses valores, desenvolvendo para o bem e para a luz a sua natureza divina. Buscarmos no orar e vigiar, buscarmos na nossa reforma íntima, a nossa elevação, a nossa transformação. Qual o sentido do ensinamento evangélico, abre aspas, todos os pecados ser-vos-ão perdoados, menos o que cometerdes contra o Espírito Santo, fecha aspas. Isso nós vamos ver em Mateus capítulo 3, versículo de 28 a 30. E aí nós precisamos entender que quando eles colocam a questão do Espírito Santo, o Espírito Santo é colocado no Velho Testamento como uma forma, como Deus. Então vamos lembrar que o hebreu, né, o judeu, ele não fala a palavra Deus. Então nós vamos ver na oração Jesus colocando: Pai nosso que estais nos céus, o Pai de todos nós, somos todos irmãos, santificado seja o vosso nome, sagrado demais para ser pronunciado. Então o judeu não pronuncia a palavra Deus. Então quando eles colocam, eles usam um outro nome, ou eles colocam Adonai, que é o Senhor, ou eles colocam Elohim, que são deuses, com D minúsculo, ou eles colocam o Espírito Santo, que é Deus. Então é assim que nós vamos ver a denominação de Deus no Velho Testamento. Então, a aquisição do conhecimento espiritual, com a perfeita noção dos nossos deveres, desperta em nosso íntimo a centelha do Espírito Divino, que se encontra no âmago de nossas criaturas. Então nós vimos na pergunta anterior, ele colocando a centelha divina que existe em cada um de nós, e aqui ele coloca que é o conhecimento espiritual, né? Toda a busca de entendimento, como Jesus coloca, busqueis a verdade vos libertará. Então essa busca do conhecimento vai despertar no nosso íntimo essa centelha que existe, né, em cada célula do nosso corpo, né, que é essa centelha divina. Então desperta em nosso íntimo a centelha do Espírito Divino, do Espírito Santo, né, de Deus,
que se encontra no âmago, no íntimo de todas as criaturas. Nesse instante, descerra-se a nossa visão profunda o santuário da luz de Deus. Nesse instante, descerra. Então, abre-se a cortina, a gente passa a visualizar, descerra-se, a nossa visão, para a nossa visão, abre-se a nossa visão para nossa visão profunda, a nossa visão íntima, nossa visão interior. Tudo quando Jesus ensina e Jesus fala é para dentro, é interior. Então, descerra-se a nossa visão profunda, o santuário da luz de Deus, dentro de nós mesmos, consolidando e orientando as nossas mais legítimas noções de responsabilidade na vida. Enquanto o homem se desvia ou fraqueja, distante dessa iluminação, então enquanto o homem está se desviando do caminho para Deus, fraqueja na sua transformação, na sua mudança interior, na sua busca pela sublimação, pelo aperfeiçoamento. Enquanto o homem está buscando o ter, está buscando a matéria, está buscando viver na ilusão do mundo, é isso que ele está colocando aqui. Enquanto o homem se desvia ou fraqueja, distante dessa iluminação, seu erro justifica-se de alguma sorte pela ignorância ou pela cegueira. Ele não conhece os ensinamentos. Ele não acessou ainda as leis de Deus na sua consciência. Ele não aprendeu, não recebeu, não conhece os ensinamentos do Cristo. Por isso que ele diz aqui, todos os pecados ser-vos-ão perdoados pelo desconhecimento, por não conhecer os ensinamentos, menos o que cometerdes contra o Espírito Santo, o que cometerdes a Deus, dentro das leis de Deus que já temos o conhecimento. Então, por isso que o Emmanuel coloca aqui, seu erro justifica-se de alguma sorte pela ignorância ou pela cegueira. Ele não conhece ou ele é cego. Então, de alguma forma, justifica o seu erro. Todavia, a falta cometida com a plena consciência do dever, depois da bênção do conhecimento interior, guardada no coração e no raciocínio, essa significa o pecado contra o Espírito Santo, ou seja, o pecado a Deus. É após ter o conhecimento, após acessar, após receber este conhecimento, mesmo assim cometer o erro, aí ele está pecando contra Deus, porque ele não tem a justificativa da ignorância, da cegueira. Todavia, a falta cometida com a plena consciência do dever, do conhecimento, depois da bênção do conhecimento interior, guardada no coração e no raciocínio, guardada no coração, na consciência e no raciocínio, através do esclarecimento, da capacidade de raciocinar e de analisar que nós temos. Essa significa o pecado contra o Espírito Santo, entre aspas, porque a alma humana estará então contra si mesma, repudiando as suas divinas possibilidades. É lógico, portanto, que esses erros são os mais graves da vida, porque consistem no desprezo dos homens pela expressão de Deus que habita neles, no desprezo pelos homens das leis de Deus que está em nós, está na nossa consciência, o desprezo por essa centelha de luz que existe em cada célula do nosso corpo. Porque nós somos a criatura, ele é o Criador, nós somos filhos de Deus, irmãos mais novos do Mestre Jesus, que trouxe os ensinamentos para nós, de como nós devemos agir, de como nós devemos viver, de qual deve ser a nossa atitude, o que nós temos para aprender. Está tudo na boa nova do Cristo, no Evangelho, que Jesus nos deixou. Nós não podemos alegar ignorância. Qual o espírito dessas letras? Abre aspas. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Fecha aspas. Essa frase está em Mateus capítulo 10, versículo 34.
Todos os símbolos do Evangelho, dado o meio em que desabrocharam, são quase sempre fortes e incisivos, até porque o linguajar hebraico, né, o linguajar do Judá é uma das tribos, uma das 12 tribos de Israel, dos hebreus. Perdão. E ela é a maior e a mais conhecida, então por isso que a gente fala judeus. Mas o hebreu, né, eles são muito enfáticos, dramáticos. A linguagem, a língua hebraica, ela tem poucas palavras. Perdão, então nós vamos ver quando Jesus coloca que vistes na lei, amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. A palavra que está lá é odiar, mas não existe no hebraico querer menos ou gostar menos. Perdão. Então, a palavra que existe é amar e odiar, né? São as duas palavras que tem no hebraico. Mas nós vamos entender que o Cristo está colocando é o gostar menos. É um sentimento menor do que o amor, né? Mas, e aí ele vem falar do amor, mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. Então, nós precisamos entender essa dramaticidade, até porque a língua hebraica ela é a mais antiga que existe na Terra ainda em uso. Ela começou, né, nós vamos ter aí uns 3.000 anos, começou, né, com os primeiros hebreus. Nós vamos ter aí 3.000-4.000 anos antes de Cristo, que nós vamos começar com os registros de Abraão, né, e depois nós vamos ver 1.200 anos depois de Abraão, Moisés, e mais ou menos 1.400 anos depois de Moisés, o Cristo, todos eles falando a mesma língua que se fala até hoje. O hebraico é a mesma língua até hoje. E é uma língua pobre, até por ser uma língua muito antiga. Pobre em termos de verbetes, né? Então não cuideis que vim trazer a paz à terra. Mas não vim trazer a paz, mas a espada. Todos os símbolos do Evangelho, dado o meio em que desabrocharam, ou seja, a língua hebraica, né? A cultura e o conhecimento dos hebreus, são quase sempre fortes e incisivos. Jesus não vinha trazer ao mundo a palavra de contemporização com as fraquezas do homem, mas a centelha de luz para que a criatura humana se iluminasse para os planos divinos. Não veio passar a mão na cabeça de ninguém. Ele veio trazer os ensinamentos que vai fazer com que a gente entre em guerra interior. Essa espada é dentro de nós, essa luta é dentro de nós. Ele veio trazer a espada que nós vamos lutar dentro de nós. Ele veio trazer a separação daqueles que estavam entendendo, se iluminando, e aqueles que queriam continuar cegos, vivendo a ilusão do mundo, que é a separação, né? Como ele mesmo coloca, do joio do trigo, dos bodes e das ovelhas. E a lição sublime do Cristo, ainda e sempre, pode ser conhecida como a espada renovadora. Então, espada aqui entre aspas. A espada que o Cristo trouxe é a lição dele, os ensinamentos dele, que vão dividir, sim, pessoas, famílias. Infelizmente, com a nossa ignorância, acabou dividindo países, cidades, por religiões, e por causa da religião se mata até hoje, infelizmente. Então, que ele coloca aqui, o Emmanuel coloca: a lição sublime do Cristo, ainda e sempre, pode ser conhecida como, abre aspas, a espada, fecha aspas, renovadora, com a qual deve o homem lutar consigo mesmo. É essa espada que o Cristo trouxe, a espada para que nós lutemos conosco, extirpando os velhos inimigos do seu coração, né? Tirando, transmutando, modificando o homem velho, o mal, a vaidade, a intolerância, o egoísmo que existe em mim.
sempre capitaneados pela ignorância e pela vaidade, pelo egoísmo e pelo orgulho. Sempre. Capitaneados, o que vem à frente, né? Aquilo que mais segura a gente aqui na Terra, aquilo que mais atrapalha o nosso desenvolvimento. Ignorância, vaidade, egoísmo e orgulho. Então ele trouxe a espada que nós vamos lutar dentro de nós, para eliminarmos de dentro de nós a ignorância, a vaidade, o egoísmo e o orgulho. Então, repetindo aqui, extirpando os velhos inimigos do seu coração, sempre capitaneados pela ignorância e pela vaidade, pelo egoísmo e pelo orgulho. A afirmativa do mestre, abre aspas. Porque eu vim pôr em dissensão o filho contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra, fecha aspas. É continuação lá em Mateus dessa espada, né, que ele trouxe, dessa dissensão, né, dentro da família, que é a separação, né, do joio e do trigo. Aqueles que querem seguir o Cristo e aqueles que querem seguir a ilusão e a materialidade do mundo, né? Como a gente vê com Jesus colocando que não se pode servir a dois senhores. O Emmanuel coloca aqui a resposta. Ainda que temos de considerar a feição antiga do hebraico, com a sua maneira vigorosa de expressão, que nós já comentamos, né? Seria absurdo admitir que o Senhor viesse estabelecer a perturbação no sagrado instituto da família humana, nas suas elevadas expressões afetivas, mas sim com os seus ensinamentos consoladores, seria um fermento divino das opiniões, estabelecendo os movimentos naturais das ideias renovadoras, fazendo luz no íntimo de cada um, pelo esforço próprio para a felicidade de todos os corações. Então aqui quando ele coloca, que ele veio separar, né, pais e filhos, noras contra sogras, o que ele está colocando aqui? Ele está colocando esta divisão que nós teremos conosco em termos de aprendizado e em termos de busca interior. Né? Então essa espada que nós temos dentro de nós para nos modificarmos vai fazer com que a gente entre sim em discussão com as pessoas que estão à nossa volta, principalmente com aquelas que não querem se modificar. Mas ele veio trazer a guerra? Não. Ele veio trazer o amor. Então, nós temos que aprender e nos modificarmos e com o amor e com o exemplo ajudarmos a que as outras pessoas possam ver no nosso exemplo o motivo de se modificar. Jamais em tempo algum essa espada pode sair da luta interior para uma luta exterior. Quando Pedro fez isso, que ele desembainhou a espada, né, e cortou a orelha, que disse, né, que se coloca aí, que era o soldado Malcos, né? Jesus pega a orelha, coloca de volta no lugar e coloca para Pedro. Embainha a tua espada, porque aquele com a espada fere, pela espada será ferido. Então a espada é da luta interior, sempre. A única arma que nós podemos usar na luta exterior é o amor, é o exemplo. E tudo o que pedirdes na oração, crendo e recebendo, abre aspas, e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis, fecha aspas. Esse preceito do mestre tem aplicação igualmente no que se refere aos bens materiais, porque Jesus está colocando na oração, né, que tudo que nós pedirmos, crendo, receberemos. E Jesus está colocando as coisas morais, nós pedirmos força, nós pedirmos a ajuda para lutarmos contra o mal que existe dentro de nós, pedirmos ajuda para que tenhamos perseverança na vontade de se aprimorar e de melhorar. Então são colocações morais que Jesus nos ensina a pedir. E aí eles estão perguntando, esse mesmo preceito serve para as coisas materiais, para as coisas do mundo? Emmanuel responde,
ou, abre aspas, seja feita a vossa vontade, fecha aspas, da oração comum, constitui nosso pedido geral a Deus. Então, na oração que Jesus ensinou, ele coloca, seja feita a vossa vontade assim na terra, nas coisas do mundo, nas coisas da ilusão desse planeta, assim na terra como nos céus. Os céus é o interior, o céu é dentro de nós, é a nossa vida espiritual. E a gente está colocando ali um pacto com Deus, que seja feita a vossa vontade, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Então o Emmanuel está colocando que, nas palavras, abre aspas, seja feita a vossa vontade, fecha aspas, da oração comum, a oração ensinada por Jesus, constitui nosso pedido geral a Deus, cuja providência com P maiúsculo, providência divina, por meio dos seus mensageiros, dos seus trabalhadores, nos proverá, nos dará o Espírito, com E maiúsculo, ou a condição de vida do mais útil. Então, cuja providência, por meio dos seus mensageiros, dos seus trabalhadores, nos proverá o Espírito, porque nós somos Espírito, nos dará aquilo que é necessário para nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento, ou nos dará a condição de vida do mais útil, aquilo que for o mais útil para a nossa melhora, para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento. Conveniente e necessário ao nosso progresso espiritual, para a sabedoria e para o amor. Ele nos será dado o que é necessário para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento, para adquirirmos sabedoria e para aprendermos a amar. Vamos lembrar o Cristo quando ele coloca, olhai os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, e nem Salomão se vestiu igual a eles. Então, com o que nós temos que nos preocupar? A gente não tem que se preocupar com as coisas do mundo. A gente tem que se preocupar com as coisas do céu, da nossa vida espiritual, da nossa vida interior. O que o homem não deve esquecer, em todos os sentidos e circunstâncias da vida, é a prece do trabalho. Porque o nosso trabalho é uma prece. A nossa fraternidade para com o outro é uma prece. A nossa empatia para com o outro é uma prece. A nossa vivência no mundo é uma prece. Nós vivemos o tempo todo em oração para o Pai. Se nós estamos em sintonia com ele ou não, vai depender de que tipo de prece nós estamos fazendo no nosso dia a dia. É para Deus ou é para Mamon? O meu trabalho, o meu desenvolvimento, o que eu exercito nas 24 horas do dia está dentro dos ensinamentos do Cristo? A minha oração, a minha vida está voltada para Deus. Se o que eu faço está dentro do ter, está dentro do poder, está dentro da ganância, do egoísmo, né? Buscar, eu tenho as tentações do mundo, as coisas que eu quero ter, o carro do ano, trocar de celular todo ano, viajar todo ano. Se eu tenho uma casa, eu quero um apartamento na praia. Se eu tenho um apartamento na praia, eu quero um sítio. Se eu tenho um sítio, eu quero uma casa. E por aí vai. Nunca está satisfeito. Buscando as coisas do mundo. Esse está trabalhando e as suas preces são para Mamon. Não são para Deus, nosso Pai. É o que ele está colocando aqui. Quando ele diz que é a prece do trabalho e da dedicação. O que o homem não deve esquecer em todos os sentidos e circunstâncias da vida é a prece do trabalho e da dedicação no santuário da existência de lutas purificadoras, porque Jesus abençoará suas realizações de esforço sincero. Então nós não podemos esquecer que a vida que nós levamos é uma prece que dirigimos a Deus. E Jesus abençoará as nossas realizações que foram feitas através do esforço sincero, do desenvolvimento, da busca da verdade, da busca da transformação, a busca para sermos fraternos, para sermos empáticos e para nos melhorarmos.
Por que disse Jesus que, abre aspas, o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier? Fecha aspas. O Emmanuel responde: num plano de vida onde quase todos se encontram pelo escândalo que praticaram no pretérito, é justo que o mesmo escândalo, entre aspas, seja necessário, como elemento de expiação, de prova ou de aprendizado, porque aos homens falta ainda aquele, abre aspas, amor que cobre a multidão dos pecados, fecha aspas, palavras de Pedro. Então o que ele está dizendo aqui? No plano da vida onde quase todos se encontram pelo escândalo. O que é o escândalo? O escândalo é o mal que nós fizemos. Então o mal que eu fiz a outrem é o escândalo que eu cometi. O mal que outrem fez para mim é o escândalo que ele cometeu. Então Jesus coloca, o escândalo é necessário. Por quê? Porque nós aprendemos através das lições que recebemos na terra. Mas, ai daquele por quem o escândalo vier. Porque nós, como ele coloca aqui, nós nos encontramos, na grande maioria das vezes, pelo escândalo. Então, pelo mal que eu fiz a João, hoje eu estou casada com João, ou João é meu filho. Mas eu não preciso que o escândalo se repita para que a coisa seja acertada. Então, se eu, digamos assim, dei um tiro ou apunhalei o coração do João, hoje, aqui, agora eu estou me redimindo com o João nessa existência e nessa encarnação, como meu irmão, meu pai, meu marido, meu filho, seja como for, eu vou me redimir pedindo perdão, aprendendo a amar, recebendo o amor e, nas leis de Deus de ação e reação, vou ter um problema de coração, vou ter uma doença, vou sofrer um acidente, alguma coisa que eu vá vivenciar aquilo que eu fiz o João sentir. Eu não preciso que alguém venha e me dê um tiro ou apunhale o meu coração. Não há necessidade disso. O escândalo existe, ele é necessário para o nosso aprendizado, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Porque nas leis de Deus de ação e reação, todas as coisas são acertadas sem que ninguém precise realizar o mal. Ninguém vem à Terra para matar. Ninguém. Ninguém vem à Terra para ser homem-bomba. Ninguém vem à Terra para ser bandido. São escolhas que são feitas interiormente, que fazem parte do nosso livre-arbítrio. Essas escolhas são nossas, são escândalos. E são escolhas nossas. Vou repetir. Num plano de vida onde quase todos se encontram pelo escândalo que praticaram no pretérito, o escândalo que nós realizamos no passado, é justo que o mesmo, abre aspas, escândalo, fecha aspas, ou seja, o mal que nós fizemos, né, seja necessário para que nós possamos pela lei da ação e reação, viver e sentir aquilo que nós causamos no outro, como elemento de expiação. É a expiação. Eu fiz, eu recebo. De prova ou de aprendizado. Então, eu posso estar passando por determinadas situações, é uma prova que eu pedi no plano espiritual. Ou é a minha lição, é o aprendizado que eu preciso ter para sair daqui melhor do que eu estava. Então, como elemento de expiação, de prova ou de aprendizado. Porque aos homens falta ainda aquele, abre aspas, amor que cobre a multidão de pecados, fecha aspas. Nós ainda não conseguimos amar verdadeiramente, amar incondicionalmente, porque o amor verdadeiro cobre a multidão de pecados. Por quê? Porque quando nós nos modificamos, e amar verdadeiramente é a maior modificação que nós precisamos fazer em nós, porque Deus é amor. Então, para chegar a Deus, nós temos que ser amor também. Aprendendo a amar. Então, quanto mais nós amamos, quanto mais nós somos capazes de amar incondicionalmente ao nosso próximo, mais nós estamos
nos afastando da necessidade das lições difíceis, das dores, né, do aprendizado difícil. Por quê? Porque o amor vai diluindo as necessidades dessas situações, porque a lição já foi aprendida. Eu não preciso aprender uma lição que eu já sei. É por isso que o amor cobre a multidão dos pecados, dos erros, né? As palavras do ensinamento do mestre ajustam-se, portanto, de maneira perfeita à situação dos encarnados do mundo, né? Tá justo e claro para todos nós que estamos aqui encarnados, porque nós estamos reunidos pelo escândalo, pelo mal que fizemos ontem. Precisamos aprender pelo escândalo, mas nós não estamos aqui para realizar o escândalo. Quando nós realizamos é pela nosso livre-arbítrio, pela nossa escolha. Então, por isso que ele diz aqui, as palavras do ensinamento do mestre ajustam-se, portanto, de maneira perfeita à situação dos encarnados do mundo, sendo lastimáveis os que não vigiam. Olha a colocação que ele faz. Sendo lastimáveis os que não vigiam, por se tornarem desse modo instrumento de tentações nas suas quedas constantes através dos longos caminhos. E qual é o ensinamento do Cristo? Orai e vigiai. Vigiar os nossos sentimentos, vigiar os nossos pensamentos. Vigiarmos para quando a gente sair da linha, entrar em oração. Para modificar a nossa energia, modificar a sintonia que nós estamos tentando. Ele coloca, sendo lastimáveis os que não vigiam, os que não se policiam, os que não trabalham para se melhorarem, por se tornarem desse modo instrumento de tentação nas suas quedas constantes, né? Sendo nós os responsáveis pela nossa queda constante, porque nós não caímos uma ou duas vezes, nós caímos milhares de vezes. E nós não cometemos o mesmo erro uma ou duas vezes, nós cometemos o mesmo erro milhares de vezes. Nós não temos nem a capacidade criativa de cometer novos erros para aprender novas lições. Não, a gente repete o mesmo erro, infelizmente, através dos longos caminhos, de milhares e de milhares de existências que nós temos aqui na Terra. Então, as palavras de João, abre aspas, a luz brilhou nas trevas e as trevas não a compreenderam, fecha aspas. Tiveram aplicação somente quando da exemplificação do Cristo há 2000 anos ou essa aplicação é extensiva à nossa era? Então, a luz brilhou nas trevas, que João coloca, qual é a luz? Foi o Mestre Jesus, que veio no meio das trevas, brilhou, iluminou. Quer dizer, a treva não existe, a treva é a ausência de luz. Então, no momento que a luz se fez, ela eliminou as trevas, mas a maioria de nós quis se manter cego, não quis visualizar essa luz. Então, a luz veio, mas nós não a compreendemos e nós não a sentimos, continuamos nas trevas. Foi isso que João colocou. E Emmanuel explica aqui. As palavras do apóstolo referiam-se à sua época, né, 2000 anos atrás, na época do Cristo. Todavia, né, porém, contudo, o Emmanuel ali, ele se referiu sim à sua época, o Cristo veio, ninguém conseguiu ver a sua luz, preferiram continuar cegos, continuar nas trevas. Mas ele coloca, todavia, o simbolismo evangélico do seu enunciado estende-se aos tempos modernos, nos quais a lição do Senhor permanece incompreendida para a maioria dos corações que persistem em não ver a luz, fugindo da verdade. Nós vamos ver André Luiz no nosso lar, ele fugindo da luz. Nós fugimos da luz. Nós fugimos da verdade. Busqueis a verdade vos libertará. Mas a gente não quer se libertar. A gente quer continuar fingindo que sabe. A gente quer continuar quentinho na lagoa que está esquentando. É a história do sapo. Não pula fora. A gente vai morrer cozido, mas tudo bem. Não tem problema, eu estou quentinho. Eu não quero ter o trabalho de estudar, eu não quero ter o trabalho de aprender. Não quero ter o trabalho de modificar. Dá muito trabalho, sim. Dá muito trabalho, é uma tarefa hercúlea.
olhar para dentro e se transformar e se modificar. E nós não queremos, a gente quer ficar na preguiça, deixar como tá para ver como é que fica. Então, tá bom, vamos continuar cegos. É o que a maioria de nós fazemos, infelizmente. Então a colocação que João fez, que a luz brilhou nas trevas e as trevas não a compreenderam, continua até hoje. Porque nós temos a luz através dos ensinamentos do Cristo, através do Evangelho. Nós temos a luz na terceira revelação, que é o Evangelho redivivo, que são as palavras que os Espíritos trouxeram para Kardec. Ele compilou e nos trouxe através dos 5 livros que ele nos trouxe. Nós lemos. Alguns leem en passant. Nós temos que estudar esses livros. Nós temos que buscar essa verdade. Nós temos que buscar essa luz para que a escuridão, as trevas que estão à nossa volta desapareçam. Vamos lembrar, Dr. Bezerra de Menezes recebe um exemplar, né, naquela época em francês, não tinha tradução, mas como ele conhecia o francês, ele recebe um exemplar do Livro dos Espíritos e ele lê no caminho que ele faz no bonde para casa, ele lê naquele dia no caminho, naquela noite, ele devora o Livro dos Espíritos. Ele assimila, ele entende, e no dia seguinte ele é um homem modificado. Ele começa a sua modificação, começa o seu trabalho, ele vai fundar a Federação Espírita Brasileira, ele vai fundar as primeiras reuniões espíritas, ele vai ser o primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele se transformou com a leitura do Livro dos Espíritos. Todos nós, se nos dedicarmos, aprofundarmos, olharmos com lupa, estudarmos o Livro dos Espíritos, nós temos aqui no canal, é só procurar lá na playlist. Nós temos todas as respostas ali para nos ajudarem a nos transformarmos. Basta querer. Basta ter vontade. Então, é o que o Emmanuel coloca aqui. As palavras do apóstolo referiram-se à sua época. Todavia, o simbolismo evangélico do seu enunciado estende-se aos tempos modernos, nos quais a lição do Senhor, do Mestre Jesus, permanece incompreendida para a maioria dos corações, que persistem em não ver a luz, fugindo à verdade. Em que sentido devemos interpretar as sentenças de João Batista, abre aspas, a quem pertence a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que com ele está e ouve, muito se regozija por ouvir a voz do esposo, pois este gozo eu agora experimento. É preciso que ele cresça e eu diminua. Fecha aspas. Se nós não nos ativermos ao conceito, às colocações, às ideias e a expressão hebraica daquela época, a gente não entende o que João Batista está colocando aqui. Então Emmanuel explica, o esposo da humanidade terrestre é Jesus Cristo. No Velho Testamento, o Messias é sempre colocado como esposo. Nós vamos ver a parábola das 10 virgens que vão atrás do esposo. Nós vamos ver a colocação do casamento, porque Jesus é o esposo, Israel é a humanidade, o casamento de Israel, com o esposo, com o Messias, com o Mestre. Então, Jesus é o esposo. O esposo da humanidade terrestre é Jesus Cristo, o mesmo Cordeiro de Deus, Cordeiro no sentido do holocausto, do sacrifício, que arranca as almas humanas dos caminhos escusos, da impenitência, da iniquidade, dos erros. O amigo do esposo é o seu precursor, é aquele que veio antes, é aquele que anunciou a vinda do esposo, a vinda do Messias, cuja expressão humana deveria desaparecer, a fim de que Jesus resplandecesse para o mundo inteiro no seu evangelho de verdade e vida. Então, voltando à frase, a quem pertence a esposa é o esposo. A humanidade, aqueles que precisam aprender, são a esposa. A quem eles pertencem? Ao esposo. Quem é o esposo? O Mestre, o Messias. Mas o amigo do esposo, quem é o amigo do esposo? João Batista, que é seu primo.
que com ele está e ouve o esposo, ouve o Messias. Muito se regozija por ouvir a voz do esposo. Ele, João Batista, está muito feliz ali de ouvir a voz do esposo, ouvir a voz do mestre. Pois este gozo eu agora experimento. Ele ali dizendo, eu, João Batista, agora experimento esse gozo de ouvir a voz do esposo, de ouvir a voz do Messias. É preciso que ele, o esposo, o Messias, cresça e eu diminua. E aí nós vamos ver que ele passa seus discípulos, né? André, João Batista, João Evangelista, Tiago, André e Simão são irmãos. Simão Pedro, que Jesus vai chamar de Pedro, né? Como pedra. Então André e João, irmãos de João Batista, foram para Jesus. Tiago e João, que depois vai ser o João Evangelista, que são filhos de Zebedeu, também eram discípulos de João Batista e passaram a ser discípulos de Jesus. A transfiguração do Senhor é também um símbolo para a humanidade. Vamos lembrar a transfiguração de Jesus no Tabor, onde ele se ilumina, né? Onde a luz, o rosto dele, o corpo dele se ilumina como se fosse o sol. E ali, né, ele, nessa transfiguração, nessa iluminação, ele conversa com Elias e com Moisés. Então, todas as expressões, palavras do Emmanuel, todas as expressões do Evangelho possuem uma significativa divina. Tem uma expressão, uma forma de ensinamento das coisas de Deus. Então, todas as expressões do Evangelho possuem uma significação divina. E no Tabor, contemplamos a grande lição de que o homem deve viver a sua existência no mundo, sabendo que pertence ao céu. Que coisa linda que o Emmanuel está colocando aqui. Todas as expressões do Evangelho possuem uma significação divina. E no Tabor, Jesus ali transfigurado, né, iluminado, que é o ser que ele era. Né? Nós somos espírito, nós não somos essa carne. E ele ali, em espírito, é uma luz imensa. A hora que ele se transfigura, ele está mostrando como ele é, o espírito iluminado que ele é. Ele não era não, ele continua sendo. Ele é o nosso governador, é o governador do nosso planeta. Então, todas as expressões do Evangelho possuem uma significação divina e no Tabor contemplamos a grande lição de que o homem deve viver a sua existência no mundo, sabendo que pertence ao céu. Viver as experiências do mundo, aprendendo as lições do mundo, sabendo que não pode se apegar, não pode se iludir, porque nós somos espírito. Nós, como espírito, comandamos o nosso perispírito, e o nosso perispírito comanda o corpo, que é essa vestimenta que nós usamos aqui. Que o homem deve viver a sua existência no mundo, sabendo que pertence ao céu. Por sua sagrada origem, porque a nossa origem é sagrada? Porque nós somos filhos de Deus. Somos a criatura, ele é o Criador. Por sua sagrada origem, sendo indispensável desse modo que se desmaterialize a todos os instantes, para que se desenvolva em amor e sabedoria, na sagrada exteriorização da virtude celeste, cujos germes lhe dormitam no coração. Dormem, né? Estão ali adormecidos no nosso coração. Então, a nossa origem é sagrada. Nós somos filhos de Deus, irmãos mais novos do nosso Mestre amado. É indispensável desse modo que se desmaterialize, se afaste da matéria, que se desapegue das coisas do mundo, que se desapegue dessa ilusão toda na qual nós vivemos. É indispensável desse modo que se desmaterialize a todos os instantes, se desapegue, se desmaterialize, se afaste da ilusão do mundo, para que se desenvolva em amor, para que aprenda a amar,
para que possa crescer, para que possa sublimar, se elevar em amor e sabedoria, na sagrada exteriorização da virtude celeste. Por que exteriorização? Porque a virtude celeste está dentro de nós. A centelha divina está dentro de nós. Nós temos que exteriorizá-la, fazer com que ela cresça, com que ela viva e que ela comande. E aí nós vamos lembrar Paulo, quando ele diz, 30 anos depois da sua entrada, né, nas terras de Damasco, seu começo ali do aprendizado das lições do Cristo, ele coloca, já não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Então ele exteriorizou toda a luz, toda a divindade que existia nele, após 30 anos de estudo, de aprendizado e de muita dor, de muito sofrimento, mas muito aprendizado, muita transformação. Porque esses germes estão dormindo, estão adormecidos dentro de nós, no nosso coração. Qual o sentido da afirmativa do texto sagrado acerca de Jesus? Abre aspas. Não tendo Deus querido sacrifício, nem oblata, né, nem ofertas, oblata é ofertas, nem ofertas lhe formou um corpo. Fecha aspas. Isto aqui está numa carta, né, de Paulo aos Hebreus. Vamos lembrar que na cultura hebraica, o hebreu, o judeu, ele se dirigia ao templo, se dirigia ao sacerdote, colocava ali os seus problemas, colocava ali os seus erros, né, o que ele tinha feito de errado, e conforme o seu erro, o sacerdote colocava para ele qual era o sacrifício que ele tinha que fazer. Ou era uma pomba, um passarinho, um erro pequeno, ou era um bezerro, um boi, né, porque era um erro, alguma coisa grande, o sacrifício tinha que ser proporcional ao erro cometido. Então, quando Jesus coloca, e isto está aqui, Paulo colocando numa carta aos Hebreus, as palavras de Jesus, não tendo Deus querido sacrifício, né? Colocando como texto sagrado, não tendo Deus querido sacrifício nem ofertas, lhe formou um corpo. Fecha aspas. Isso era uma ofensa, né? Por que quiseram apedrejar Jesus? Porque Jesus disse que ele e o Pai eram só. Isso era uma maior blasfêmia para os hebreus, né? Então, eles colocavam no sacrifício a forma de purificação deles. E aqui Emmanuel Paulo, quando coloca isso numa carta para os hebreus, era para dar mesmo, né? Para mostrar o significado do verdadeiro sacrifício, que é interior. Não adianta matar um coitado de uma pomba ou coitado de um bezerro. O sacrifício tem que ser interno, o sacrifício tem que ser das coisas que nós queremos, o sacrifício tem que ser lutar contra a nossa vaidade, o sacrifício tem que ser lutar contra o nosso egoísmo, né, contra os nossos defeitos. Então, Emmanuel responde aqui: para Deus, o mundo não mais deveria persistir no velho costume de sacrificar nos altares materiais, que era como os hebreus faziam, né, os judeus faziam, o sacrifício do animal nos altares materiais, em seu nome, em nome de Deus, razão por que enviou aos homens a palavra do Cristo. Então ele não queria sacrifício, como eles estavam fazendo, não queria ofertas, lhe formou um corpo, encarnou na terra o nosso mestre, o nosso governador do planeta, o Espírito Crístico, que aqui teve o nome de Jesus. Então, razão por que enviou aos homens a palavra do Cristo, a fim de que a humanidade se apresentasse, a fim de que a humanidade aprendesse a sacrificar no altar do coração, na ascensão divina dos sentimentos para o seu amor. O verdadeiro sacrifício é o sacrifício interno, né? A verdadeira devoção a Deus é a nossa transformação interior através do nosso sacrifício
interior, no nosso altar interno. É neste altar que está dentro de nós, este templo, né, que está dentro de nós. É neste altar que nós temos que realizar o maior sacrifício que temos que fazer, que é a nossa transformação, para verdadeiramente merecermos o nome de filhos de Deus e irmãos mais novos do Cristo. E aqui nós estamos na questão 311, vamos parar por aqui e a partir do nosso próximo estudo nós continuamos na 312. Então paramos na 311. Até lá, até o nosso próximo estudo.